dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 69 da nossa jornada, dia 10 de março, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Êxodo 21, Lucas 24, Jó 39 e 2 Coríntios 9. Veremos Deus estabelecendo princípios de justiça para o povo de Israel. A ressurreição de Jesus. Continuaremos ouvindo Deus responder a Jó e aprenderemos com Paulo que a generosidade deve nascer de um coração alegre. Se esse tempo tem te abençoado, siga o programa aqui na plataforma, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje e abra o seu coração, prepare o seu secreto para que Deus possa falar com você. Sem mais delongas, Êxodo capítulo 21. Depois de Deus entregar os 10 mandamentos no Monte Sinai, agora ele começa a apresentar leis que organizariam a vida do povo de Israel. Essas leis fazem parte do que os estudiosos chamam de Código da Aliança. É um conjunto de instruções sobre justiça, responsabilidade, convívio. De certa forma, é um código de leis para aquela sociedade. O capítulo começa falando sobre os servos hebreus. Muitas pessoas se tornavam escravas, servas, por causa de dívidas ou pobreza. Mas Deus estabelece um limite. O servo hebreu deveria trabalhar 6 anos e no 7º ano deveria ser libertado. Isso já era muito diferente das outras culturas da época, onde a escravidão era geralmente permanente. Mas existe uma situação muito interessante. Se o servo dissesse que amava o seu senhor e desejava permanecer naquela casa, sua orelha seria furada junto à porta da casa, e ele passaria a servir ali para sempre. Aqui existe uma imagem espiritual muito forte. Esse servo não permanece por obrigação, ele permanece por amor. Isso nos lembra que nossa relação com Deus também não deve ser apenas por obrigação religiosa. Nós permanecemos com Deus por amor. Esse capítulo me lembra da história de uma cantora que se chama Tamires Garcia. Ela furou a orelha dela na porta da igreja, chamou o farmacêutico para ir lá, de tanto amor que ela sentia por Deus, e naquele momento ela declarou a Deus: Deus, eu desejo ser a sua serva porque eu te amo muito e eu estarei contigo para sempre. O capítulo também traz leis sobre violência e justiça. A famosa expressão que conhecemos, olho por olho, dente por dente. Essa lei não aumentava a violência, ela limitava a vingança. Naquela época, uma ofensa pequena podia gerar uma vingança enorme. O capítulo ainda fala sobre responsabilidades. Cada pessoa deve assumir responsabilidade por aquilo que está sob o seu cuidado. Assim, mesmo sendo um capítulo cheio de leis, Êxodo 21 revela o caráter de Deus. Deus se importa com justiça e responsabilidade. Partindo para Lucas, capítulo 24, narra a ressurreição do nosso amado. Logo cedo, algumas mulheres vão ao túmulo, levando perfumes para ungir o corpo de Jesus, mas quando chegam, encontram a pedra removida. Elas entram no túmulo e o corpo de Jesus não está lá. Então, 2 anjos aparecem e fazem uma pergunta que sempre mexe comigo. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Essa frase ecoa sempre em mim. É como se o Senhor falasse que muitas vezes buscamos vida em lugares de morte. Procuramos esperança onde só tem vazio, mas o Evangelho anuncia algo diferente.
Jesus não está entre os mortos, ele vive, procure nele. Depois, Lucas conta outra história que eu amo, que é dos discípulos no caminho de Emaús. Esses dois discípulos caminham tristes, voltando para casa depois da crucificação. Eles não faziam parte dos 12 apóstolos, o que deixa essa história mais interessante ainda. Eles eram seguidores de Jesus. Enquanto caminham, o próprio Jesus se aproxima e começa a andar com eles, mas seus olhos não conseguiram reconhecê-lo. Durante o caminho, Jesus começa a explicar as Escrituras. Ele mostra que tudo já havia sido anunciado pelos profetas, que o Messias deveria sofrer, morrer, ressuscitar. Mais tarde eles vão dizer: não é verdade que o nosso coração ardia quando ele nos explicava as Escrituras? Quando eles chegam em casa, Jesus parte o pão e naquele momento os olhos deles se abrem. Eles reconhecem Jesus e imediatamente voltam correndo para Jerusalém para contar aos outros discípulos. Mais tarde, Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja com vocês. Eles ficam assustados, pensando que estão vendo um espírito. Então Jesus mostra suas mãos, seus pés e ainda diz: um espírito não tem carne e ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Para mostrar que estava realmente vivo, Jesus ainda faz uma pergunta: vocês têm algo para comer? E come um peixe diante deles. Esse detalhe é importante porque mostra que a ressurreição não foi uma visão ou uma imaginação, foi real, ele estava ali. Então, ele entrega uma missão aos discípulos. Vocês são testemunhas destas coisas. Vão, anunciem ao mundo o arrependimento, digam que há perdão dos pecados e salvação. Mas Jesus diz que eles deveriam primeiro esperar em Jerusalém, até receberem o poder que vem do alto. E nós já vimos que isso aconteceu em Pentecostes, lá em Atos. O capítulo termina com Jesus abençoando seus discípulos e sendo elevado ao céu. Os discípulos voltam para Jerusalém cheios de alegria, louvando a Deus. O evangelho termina não com tristeza, mas cheio de esperança, porque Jesus venceu a morte. Indo agora para Jó capítulo 39. Deus continua respondendo a Jó, mas em vez de dar uma explicação direta sobre o sofrimento, Deus começa a mostrar algo maior. Ele apresenta vários exemplos da criação. Ele pergunta a Jó se ele sabe quando os animais nascem, se ele controlava os movimentos dos animais, se ele deu força ao cavalo ou sabedoria às aves. E a resposta é clara: Jó não controla essas coisas. Deus está mostrando que no fundo, o homem na verdade não controla nada. Existem milhares de processos acontecendo no mundo que o ser humano nem percebe, mas Deus governa todos eles. Se Deus cuida do nascimento dos animais, do voo das aves e da força do cavalo, então Ele também governa a história humana, a minha e a sua. Mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo, o Deus que cuida de tudo também cuidará de nós. E para finalizar o dia de hoje, 2 Coríntios capítulo 9. Neste capítulo, Paulo fala sobre generosidade. Ele ensina um princípio espiritual muito importante. Aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. E isso é um princípio para todas as áreas da nossa vida, não apenas da parte de dinheiro. Assim como na agricultura existe semeadura e colheita, na vida espiritual também existem frutos. Mas Paulo deixa muito claro: a contribuição não deve acontecer por obrigação. Ele diz: cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração.
nem com tristeza, nem com pesar por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Ele não ama a oferta dada com alegria, ele ama quem dá. Ele ama a pessoa, ele ama você quando você entrega algo a ele. E quando a generosidade acontece, Paulo diz que as necessidades são supridas, as pessoas agradecem a Deus e a fé é fortalecida. Querido Deus, obrigada, Pai, pelo dia de hoje, pela Tua palavra. Obrigada porque o Senhor governa todas as coisas, inclusive as nossas vidas. O Senhor já cuida de cada detalhe. A gente nem percebe e o Senhor já está moldando e construindo áreas na nossa vida. Pai, obrigada, porque o Senhor é sempre presente. Obrigada, Jesus, porque o Senhor venceu a morte e hoje vive para sempre e vive dentro de nós. Já não somos nós quem vivemos, mas o Senhor vive em nós. Nos ensine a confiar em Ti, a viver com fé, a ter um coração generoso, que a nossa vida possa refletir a Tua graça. E querido Deus, cubra-nos com o sangue de Cristo, revista-nos com a armadura dos céus, coloque anjos ao nosso redor, abra os nossos olhos espirituais e o nosso discernimento, que possamos perceber a Tua poderosa mão sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 70 da nossa leitura.